coração da antiga floresta encantada havia uma árvore majestosa chamada Silvarana. Dotada de consciência e força, ela era a guardiã silenciosa daquele refúgio verdejante. Quando os elementais de fogo invadiram, espalhando destruição com suas chamas ferozes, Silvarana despertou seu espírito guerreiro. Suas raízes ergueram-se com braços poderosos, suas folhas brilhavam com energia protetora. Com coragem inabalável, Silvarana enfrentou os elementais utilizando a força da terra e da natureza para repelir a ameaça ardente. A batalha pela sobrevivência da floresta havia começado e Silvarana estava determinada a vencer. Quer então ver como você pode utilizar da sua inteligência natural, ou no caso, naturalista, para desenvolver histórias muito mais legais? Então sim, bora! Olá, Oliveira, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e estamos com mais um episódio falando sobre inteligências múltiplas e hoje iremos falar sobre a inteligência naturalista. Uma coisa interessante quando a gente fala sobre esse tipo de inteligência é que muitas vezes as pessoas pensam que é realmente a relação que tem com a natureza. Sim e não. A inteligência naturalista, ela não é necessariamente a inteligência da natureza como forma de, eu conheço os ciclos biológicos, eu conheço a parte climática. Sim, isso tem muito a ver, porém, a inteligência naturalista, ela é uma inteligência que ela faz com que você consiga interligar alguns tipos de conhecimentos que são, apesar de específicos, um tanto generalista. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais quando a gente for desenvolvendo. Então, começando, sempre eu gosto de falar um pouco sobre as características de como você pode sim abordar, dando aí alguns exemplos e, obviamente, aprofundando um pouco mais. O primeiro ponto, quando a gente vai falar sobre inteligência naturalista, é o desenvolvimento de personagem. Claro que quando você fala sobre esse tipo de inteligência, você já imagina o biólogo, no caso o ativista, no caso o agricultor. E sim, você tem bastante razão quanto a isso. Mas o que é interessante sobre esses personagens que possuem uma conexão com a natureza de uma forma mais direta é que esses personagens você pode abordar também xamãs, índios, pajés. E o que é legal sobre esse quesito é que a natureza em si não é algo diretamente ligado àquilo meio da mata. A natureza, sim, é uma relação de equilíbrio com o meio ambiente. Se vocês forem pegar, por exemplo, o anime Shaman King, que até lançou recentemente um segundo, vamos dizer assim, na Netflix, a sua segunda temporada, que tem lá o filho, depois vocês dão uma procurada. Mas o legal do Shaman King é que existe uma relação direta do ser humano com a natureza, mas não é algo literal. No caso, ele no meio da floresta, convocando os espíritos. Não, é uma relação onde que existe os xamãs, os médiums que interagem entre o homem, a natureza, o espírito, mas porém existem relações, princípios, propostas diferentes. Então, o legal de quando você for pensar nesse quesito de construção de personagem utilizando essa inteligência, o legal é que não vou dizer que é algo oposto, ou no caso, no outro lado da moeda, quando a gente fala da inteligência lógica matemática. Só que o legal da inteligência naturalista é que você, além de existir sim uma relação lógica, onde existe esse fator biológico, esse fator bioquímico, esse fator geográfico e todos esses fatores que juntam, porém a inteligência naturalista também está diretamente ligado à percepção sensorial dessas relações. Obviamente, existem outras inteligências que aprofundam mais essa relação, porém o legal dessa inteligência naturalista é que você percebe que, da mesma forma que você trabalha o seu lógico, você também trabalha o seu sensitivo. Não o sensitivo de, no caso, outras dimensões, ou no caso, intuição, mas sim a percepção sensorial emocional, feeling, tato, sentimental e lógico.
Então, quando a gente pega essas relações, você consegue criar personagens mais profundos e você, como aquele que tem essa inteligência naturalista, você consegue criar essas conexões. Às vezes uma pessoa ela cai muito no lógico, ela cai muito no sentimental ou no psicológico, mas se você deixa aflorar a sua inteligência naturalista, você vê que as relações de percepção com o meio ambiente altera. Normalmente a pessoa que ela é mais, no caso, musical, ela tem uma percepção do ambiente mais sonoro. A pessoa sinestésica, por exemplo, é mais no tato, mais no feeling, mais no equilíbrio, no físico. O lógico percebe muitas vezes pela visão, porque ele precisa ver e analisar. No caso, aquele que possui a inteligência naturalista, pelo fato de ter essa relação direta com a natureza, pelo menos sensitiva e lógica, ela percebe o ambiente dessas duas formas. Então, quando você fecha o olho, você escuta e você sente e você, no caso, come, caso você for comer uma maçã num piquenique, todas essas percepções sensoriais, elas agem no cérebro de alguém que tem uma inteligência naturalista um tanto diferente. Quando você está nadando, no caso, no mar, numa piscina, você percebe que existe uma relação direta com as suas percepções, no caso, quem é sinestésico, na adrenalina do movimento. No caso, por exemplo, um lógico, um matemático, ele às vezes calcula quantas braçadas ele precisa chegar até lá, ou na hora que ele estiver nadando, ele é 1, 2, 3, respira, 1, 2, 3, respira. Mas aquele que tem uma relação mais direta com a inteligência naturalista, ele tem percepções vindas de diversos ambientes. Ele sente a água, ele sente a pressão, ele escuta alguma coisa, às vezes ele sente o coração batendo. Ele recebe com mais facilidade essas percepções e quando você transcreve isso para um personagem, você cria algo muito mais humano, muito mais sensorial e muito mais que você consiga juntar essas relações lógicas, sensoriais, perceptivas, porque normalmente as pessoas que têm essa inteligência já conseguem sentir o ambiente de outra forma. Como eu falei para vocês, a percepção de alguém naturalista é um tanto diferente comparado com os outros. Então, criar temáticas, não somente temáticas, mas na hora de você for descrever os seus ambientes, ou até mesmo um personagem mais focado mais agora na questão do ambiente, é que você percebe que, ó, já tem lá um vídeo no canal, diversos, falando sobre visão, audição, paladar, todos os sentidos, ainda não falei sobre a percepção extrasensorial, mas existem diversas formas que você pode utilizar dos 5 sentidos para fazer as suas descrições. E alguém que tem essa inteligência naturalista, como eu falei, que possui essa gama de coisas, normalmente eles são mais sensíveis aos estímulos. Sensível aos estímulos de visão, à audição, ao paladar, ao tato e a todas as outras. Então, claro que existe de pessoa a pessoa, existem níveis de diversas coisas, a gente não pode, no caso, bater o martelo, mas é caso você perceba que você possui essa sensibilidade, um quê dessa inteligência naturalista dentro de você, utilize das suas percepções para descrever os ambientes. No caso, o personagem sentir a água, ou ver alguma coisa, ou cheirar alguma coisa, ou ter algum sentido que relacione com a percepção do universo, não apenas deixe apenas para o seu personagem que possua essas habilidades. Deixe também os leitores sentirem isso também, os jogadores sentirem isso também. Aquele que vai usufruir do seu world building, no caso, seja ele qual for, para fazer um quadrinho, um conto, um quadro, uma escultura, uma pintura, tudo isso pode ser percebido com os estímulos que você vai deixar. Então, quando você percebe que tem essa relação direta com o meio ambiente, você precisa colocar isso e utilize você como filtro. Na hora que você for descrever um ambiente, tente levar da sua memória, caso você já tenha passado por alguma coisa parecida. Não estou falando que, nossa, agora eu preciso ir para o deserto para sentir o calor. Não. No caso, uma praia. Ou até mesmo um dia muito quente, com pouco vento, com pouca sombra. Aí você sente um desconforto, uma falta de ar. Você pode até mesmo criar as suas percepções, no caso, comparativas. Você pode utilizar
alegorias, você pode criar, por exemplo, comparações. Se você percebe que para você existe uma relação de que quando você está cansado ou você está com muito calor, você se sente como realmente uma flor que está no calor e com isso ela vai ficando mais molenga e mais decaída. Então você pode utilizar e você deve utilizar também essas comparações, porque essas comparações e essas analogias geram também intensificação de personagem, ambiente e ponto de vista. Quando você cria esses pontos de vista, no caso, você vai fazer um personagem que cria esse tipo de coisa, ou no caso, você, escritor e escritora, tem uma descrição com esse princípio, você está mostrando o seu estilo, o seu formato, a sua visão, os seus filtros como forma de fazer. Muitas vezes a galera, quando vou fazer, por exemplo, uma mestragem, fala: nossa, Rafa, mas como você consegue criar tantos estímulos dentro de no caso, uma taverna ou de uma sala escura? Porque pelo fato de eu ter essa inteligência naturalista, eu tento utilizar de todos os sentidos que eu mesmo percebo. Quando eu chego numa sala, eu vejo ao redor, eu escuto o silêncio, eu sinto o cheiro de alguma coisa. No caso, quando eu fui comprar agora um armário para colocar na minha cozinha, porque eu tô de mudança e agora eu tô num lugar novo, numa casa nova, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri o armário foi sentir o cheirão de madeira. Obviamente era uma madeira bonita, ela era branca, tinha um folhado preto na frente, mas a primeira coisa que eu senti foi o cheiro de madeira. Então as pessoas, na hora de descrever isso para vocês, por exemplo, eu vou descrever o quão forte o cheiro é. Indiferentemente da beleza, indiferentemente se estava silencioso ao abrir ou fechar, mas o cheiro da madeira. E quando eu peguei um copo lá dentro e eu senti novamente aquele cheiro de madeira batendo, me veio um gosto, de caso de um café que eu já tomei. Então eu poderia também descrever para vocês, no momento que se abre e sente aquele cheiro, uma lembrança emocional de algum gosto específico. E na hora de um personagem traz isso, você cria ainda um background para ele e uma conexão muito mais forte que você pode ter com o personagem, você, escritor, escritora, jogador ou qualquer um que estiver lá. Porque essas conexões, essas percepções sensoriais são muito mais legais. Então, se você simplesmente deixa essas percepções, essas descrições apenas para os personagens que possuem essa sensibilidade, você vai estar deixando as pessoas com a falta de informação. E não apenas a falta de informação pela falta de informação, mas imagina que legal. Você chega e na hora que estiver lendo um livro, um conto, um quadrinho ou experienciando um jogo de RPG, você vai ver que na descrição, na percepção, na ambientação, traz todos esses elementos. Então, o mais legal de você que tem essa percepção sensorial, tem essa inteligência naturalista, utilize dela. Aproveite das percepções. E numa próxima vez que você estiver numa trilha, numa praia, numa cachoeira ou qualquer outro ambiente natural, leve um caderninho, ou no caso, tem um perigo, então um gravador, um celular que seja. E você chega e passa 1 minuto percebendo o ambiente. E grava as suas percepções. Que gostoso, que delícia, o vento e o calor que bate angularmente no rosto. E começa. Eu não consigo ser tão lógico ao ponto de conseguir detalhar. Mas só o fato de você conseguir, pelo menos, colocar um pouco das suas palavras naquela sensação, quando você for transcrever para a sua história a percepção, você vai sentir que o detalhamento vai ser bem mais legal, a ambientação vai ser bem mais profunda e, obviamente, a pessoa que está lendo, jogando, vendo, vai se sentir muito mais presente e muito mais ambientado. Uma coisa interessante quando a gente fala sobre inteligência naturalista é as suas intenções. Não apenas intenções, mas suas motivações também. Normalmente as pessoas que têm uma inteligência naturalista um pouco mais forte, elas se sentem mais conectadas com a natureza de alguma forma. Então os assuntos que vêm à mente são normalmente ligados a isso. E você não tem que realmente, no caso, jogar para lado. Abrace. Claro, não estou falando para você ser um ativista, ou um defensor, ou no caso, que nem uns defensores do mundo como o Capitão Planeta. Mas se você possui já esse movimento interno dentro de você, utilize. E o legal é que você pode
transcrever essas percepções conceituais em outras coisas. No caso, se você tem já uma percepção de conservação, no caso, não utilização de animais para alguma coisa, como por exemplo, você é vegano ou no caso, qualquer um que não coma carne animal, utilização, um vegetariano ou um vegano. Você pode utilizar dessas suas percepções, até mesmo desse conhecimento, caso seja interessante, e transporte isso para uma cultura, para um personagem, para uma sociedade. Você pode utilizar dos seus conhecimentos veganos para criar uma sociedade vegana que luta a partir de alguma coisa. Ou no caso, quando você for construir uma raça, uma criatura fantástica, por que não utilizar dos princípios dessas habilidades ou desse fomento para construir a sua criatura? Eu quero fazer um humanoide que não come carne, porque a relação que ele tem direto com a natureza é muito mais vegetariana do que carnívora, porque apesar de nós sermos onívoros, a nossa relação estômago-intestino é muito mais herbívora do que carnívora, beleza? Então você pode utilizar também dessas percepções biológicas. No caso, você tem um sentimento de conservação mais forte, então, por exemplo, uma conservação não apenas da natureza, mas de algum objeto, de alguma ideia, um defensor, um profeta. A ideia aqui é que você consegue transcrever essas percepções. Obviamente, o conhecimento, as percepções, as sensações, qualquer um, não qualquer um, mas muitos podem utilizar disso, mas você, como esse conhecimento naturalista, que muitas vezes vive e percebe o mundo de uma outra forma, transcrever esse conhecimento é muito legal. Se você tem como, por exemplo, a luta de não jogar o lixo no chão, não apenas pelo fato de ser nojento ou alguma coisa, mas sim pelo o ato do cuidar. Então é legal de que, como você com a inteligência naturalista tem um quê de lógico matemático, um quê também de algo mais emocional, você pode utilizar dessa interseção para construir a percepção de ideia, cultura, sociedade, religião. Ou seja, você pode muito bem criar um world building sociocultural muito forte simplesmente a partir de uma premissa de um Genius Loci, por exemplo, com essa ideia. Então, veja isso em volta. Veja o mundo em volta. Construa a percepção emocional, intelectual, psicológica dentro e faça. Porque isso que é o legal. Muitas vezes as pessoas falam, mas uma inteligência naturalista não é tão lógico quanto matemático, não é tão, no caso, sinestésico quanto sinestésico, ou no caso, não é tão emocional como, por exemplo, a inteligência inter- e intrapessoal. Mas o legal do naturalista é que ele gira em torno de um pouquinho de cada um. Ah, mas se ele é um pouquinho de cada um, não quer dizer que eu tenho um pouquinho de todas as inteligências? Mais ou menos. Porque a inteligência naturalista, ela traz tudo isso porque como a sua percepção com o meio ambiente é diferente, isso gira em comunhão, fazendo todas essas alegorias. Então fica a dica aí do Rafa. Quando for transpassar os conhecimentos, ou no caso, as suas ideias e percepções que você tem com a natureza, um veganismo, um vegetarianismo, conservação, contra o lixo, ou qualquer outra ideia, pegue as motivações que te movem, é pleonasmo, mas todas as motivações que você tem, todas as ideias que te movimentam, e transporte isso para um personagem. Um próximo ponto interessante é a questão da interação direta homem-natureza. Quando a gente fala sobre todas essas descrições, todas essas percepções, tudo isso, é muito um quesito abstrato. Às vezes, alguma descrição pode ser um pouco mais palpável, como a cor, como cheiro, como som. Tudo isso pode ser palpável, apesar de ser abstrato. Mas agora eu quero que você utilize a sua interação direta que você tem, toda a sua motivação, conhecimento, sensações, percepções e mova. E faça. E construa. Interaja. E converte isso no teu personagem. Ou pelo menos nas ideias que você gostaria de fazer. Por quê? Muitas vezes, quando as pessoas não possuem essa inteligência naturalista, elas podem ver, no caso, uma grama,
e passar, mesmo que esteja não pise na grama, por quê? Sabe que a plantinha, quando depois de um tempo, ela pode não sei o que lá. Mas você que tem esse conhecimento, essa sua hesitação gera uma ação, gera uma reação que, quando utilizado isso na sua descrição ou na sua construção de personagem, gira algo diferente. Quando você está, no caso, observando a natureza, você observa diferente. Quando você escuta a natureza, você escuta diferente. Quando você cheira a natureza, você cheira diferente. Quando você fala a natureza, você fala diferente. E esse diferente é aí que tá o negócio legal. É aí que tá o grande diferencial para você fazer. Mas, Rafa, eu não queria muito só fazer porque eu queria, por exemplo, construir uma história futurista que não necessariamente tem um meio ambiente. Mas você já parou para pensar que o meio ambiente urbano também é um meio ambiente? Então, se você tem uma percepção, uma relação com ele, no caso, com a natureza, e você não consegue transpassar, mude a chavinha e coloque esses sentimentos no personagens em um ambiente urbano. Ou crie esse contraste emocional que você tem para a construção do teu personagem. É muito legal quando a gente constrói contrastes, porque isso gera dualidade, isso gera dúvida, isso gera identificação, isso gera humanidade. E um personagem humano, indiferentemente do que for, mas quando eu digo humano, eu falo mais próximo de nós, faz com que você crie uma certa relação muito mais gostosa. Por quê? Um personagem bem característico, você precisa que ele se destaque em pelo menos um de 3 características importantes. No caso, uma característica emocional, uma característica comportamental e uma característica, no caso, intelectual, por exemplo, ou psicológica. Você gosta de um personagem ou odeia o personagem porque ele é um bosta. No caso, ele é um inútil, não consegue fazer nada direito. Ou seja, habilidades físicas. Ou você pode gostar muito do personagem por ele não poder fazer nada ou por ele fazer tudo. Um personagem extremamente hábil ou extremamente inútil gera uma aproximação. Um personagem extremamente carismático, extremamente cuzão. Um personagem extremamente inteligente, extremamente burro. E essas formas e congruências e conexões e diferenças gera isso. Então, quando você fala sobre a interação que você tem com o meio ambiente, esse meio ambiente é a interação que você tem ligada direto ao ambiente que você está. Lembra que eu falei para vocês lá no começo do episódio, no tópico 2, 3, que se você tem uma percepção diferente, na hora da descrição e na hora das percepções, então faça isso acontecer. Coloque no papel. Tinja de verdade, ou no caso, se estiver escrevendo no teclado, digite com toda a intensidade emocional dessas interações. E se você interage forte, ou se você interage mais fraco, ou se você é intenso, se você é suave, se você possui dificuldades, no caso, a Silvana, que é o nosso ente gigantesco, a nossa ente gigantesca, que tem uma relação direta com a natureza, mas ela é uma árvore, mas não tem problema. Porque essa relação que ela tem seria a mesma de uma dona de orfanato com as tuas crianças. Ou, por exemplo, uma enfermeira num pré-natal e os seus bebês. Ou uma cadela com os seus filhotes, ou qualquer fêmea com os seus filhotes. Então, essas relações que tem e essas intensidades, uma pessoa que tem a inteligência naturalista porque gosta, porque procura, porque anseia, porque motiva, essas forças geram essas interações, fazendo isso ficar muito mais interessante. E para finalizar, simbolismos. A natureza está cheia de símbolos. Ah, que é para ser místico? Não. Mas padrões, no caso, as espirais de uma concha de um animal, por exemplo, ou nos padrões 3, 4, 5 pétalas de uma flor, ou múltiplos de 3, 4, 5, as alternâncias dos galhos, os padrões de cores, as relações de tempo e espaço, os tempos, os dias, os horários,
o movimento das marés, o bater de asas de um inseto, de uma ave, os padrões de patas de gatos, cachorros, canídeos e felinos, as relações, no caso, simbólicas de um veneno, de uma peçonha, de cores, manchas, etc. Então, o legal do simbolismo é que você, por ter uma inteligência naturalista, sente essas percepções, vê isso e muitas vezes procura. No caso, por exemplo, eu que sou biólogo, eu preciso estudar físico-quimicamente, biologicamente, o porquê da concha do caracol ter um formato X, ou de um outro molusco ter um formato Y. Ou no caso, as relações de batimentos cardíacos da pressão do coração de um anfíbio diferente de um réptil. Apesar de répteis é um grupo parafilético, então não entra nesse ponto. Mas a relação, por exemplo, de um saurídeo, como por exemplo de um crocodilianos. Então é legal que, mesmo que você não se aprofunde nisso, todas essas percepções simbólicas são interessantes. Muitas vezes as pessoas que têm inteligência naturalista, como eu falei, que percebem o mundo em volta, essas percepções também são percepções no cotidiano. As pessoas que têm sentimento naturalista gostam dos seus pets, pode às vezes não gostar tanto dos seus filhos, ou não queira ter filhos, mas a relação com o seu pet é diferente. No caso, a gente pega o He-Man com o seu gato guerreiro, um gatinho, depois vira um puta tigrão, né? No caso, é um tigre, mas é um tigre meio gatinho, depois vira um puta fucking tigrão cabuloso. Mas as percepções que você tem, no caso, eu tenho inteligência naturalista, então eu pego mal pra caramba quando eu vejo que um cachorro morre. Muitas vezes no Eu Sou a Lenda, fiquei mais puto que a cadela do Will Smith morre do que simplesmente ele se explodindo no fogo. Então, você vê que as suas simbolismos, as suas percepções são diferentes. Então utilize disso para a construção dos seus personagens, do seu ambiente, dos seus protagonistas, dos seus antagonistas, das suas culturas, das suas sociedades, das suas plots, dos seus conflitos. Tudo isso é interessante, tudo isso vale a pena. E se você tem inteligência naturalista, utilize ela e abuse dela. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo falando sobre inteligência naturalista. Espero que você tenha gostado. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque vamos completar todas as inteligências múltiplas, depois adentrando diversas outras teorias, e vamos que vamos, porque tudo se conecta no world building, com certeza. E também futuramente, né, se no caso eu vou ver se vai funcionar ainda, mas provavelmente eu volte a fazer 5 vídeos por semana, onde a gente vai manter a sequência de vídeos bonitinha, com jogos, reviews, tutoriais, mas quem sabe aí eu não volto, falando um pouco mais agora, focando nos filmes, nos mangás, nas séries, lores, jogos, e assim a gente volta com muito mais força, e assim a gente cria um canal que aborda tudo sobre o World Builder, porque o World Builder está em tudo! Use e abuse das suas construções, e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!